Já se perguntou por que Deus, conhecido por seu amor infinito, escolhe não salvar algumas pessoas? Esta pergunta abre um panorama intrigante sobre o amor divino. Enquanto vasto e inquestionável, Deus permanece firme em seus princípios. Entre os cristãos, é amplamente acreditado que a vontade de Deus engloba todos, independentemente de gênero, idade ou etnia, ansiando pela salvação de cada um. As Sagradas Escrituras confirmam isso em 1 Timóteo, capítulo 4, proclamando o desejo de Deus de que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Mas o que acontece com aqueles que parecem distantes desta salvação? No vídeo de hoje, vou revelar 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos neste caminho espiritual. Em outras palavras, vou falar sobre 7 tipos de pessoas que podem não alcançar a salvação. É vital prestar atenção. Muitos de nós poderíamos estar inadvertidamente obstruindo nosso caminho para a redenção. Portanto, permaneça vigilante e reflita. Algum desses perfis ressoa com sua jornada espiritual? A resposta pode ser a chave para uma compreensão mais profunda da natureza do amor divino e da própria salvação. Convido a todos para tirarem um momento para assistir a este vídeo completo, participar das orações e receber abundantes bênçãos para vocês, suas famílias e amigos. Antes de mergulharmos no coração deste conteúdo, peço gentilmente que mostrem seu apoio. Gostou deste vídeo? Inscreva-se em nosso canal e compartilhem esta mensagem essencial. Cada ação de vocês ajuda a espalhar o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus aqui na terra. Amados fiéis, enfrentamos uma verdade perturbadora. Nem todos neste mundo podem ou serão salvos. Esta realidade é um alerta, especialmente para aqueles que frequentam a igreja diligentemente. Não é apenas a presença nas celebrações de domingo, a participação ativa na comunidade, a oferta de dízimos, ter um título cristão, falar piedosamente ou mesmo o batismo que garante a salvação. A Bíblia, em Mateus 7, 21-23, nos traz o severo aviso de Jesus sobre o dia do juízo. Muitos acreditarão que realizaram milagres em seu nome, mas ele os rejeitará, dizendo: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta mensagem é um convite para cada um de nós refletir sobre nossa verdadeira posição diante do trono divino no dia do juízo. Perguntem a si mesmos: se o Senhor retornasse hoje, estaríamos prontos e dignos, vestidos com sua justiça, imaculados diante dele? Contemplar isso não é apenas importante, é essencial para nossa jornada espiritual. Sinta-se abençoado por estar aqui, participando deste vídeo em um momento tão crucial. Como 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos lembra, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme o que fez enquanto estava no corpo, seja bom ou mal. Agora, vamos refletir sobre 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas. O primeiro grupo é composto por incrédulos. Mas quem são eles? São aqueles que não acreditam no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, essas pessoas não podem alcançar a salvação. O único caminho para a redenção é através da fé em Deus. Sem essa crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. Não há outra maneira de alcançar a salvação, exceto através da fé em Deus e da crença em seu Filho Jesus Cristo. O conhecido trecho em João 3:16 destaca que Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos podem subestimar a simplicidade deste plano de redenção, e é por isso que a incredulidade é tão perigosa. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que buscam a salvação por meios que não sejam Jesus Cristo. João 5:40 afirma que alguns se recusaram a vir a Jesus para ter vida. Ele é o único caminho para o Pai, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Atos 4:12 nos diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, exceto Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa, nem inteligência, poder, dinheiro, boa aparência ou mesmo família, ou amigos. Somos salvos apenas pelo sangue de Jesus e sua morte na cruz pagou por nossos pecados. A próxima categoria de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas são os hipócritas. Jesus se dirigiu diretamente a esses indivíduos em Mateus 23. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando. Um hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Aos domingos, eles se apresentam na igreja com trajes apropriados, levantando as mãos santas para Deus, mas nos fins de semana se comportam como qualquer outra pessoa em ambientes mundanos.
Para eles, a salvação e a vida de fé são meras formalidades, tratando a igreja como um centro social sem verdadeira devoção. Essas pessoas podem adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em suas ações e pensamentos. Eles podem passar anos na igreja, mas não mostram frutos que provam a fé que professam. Eles estão à porta do reino, mas não entram e até impedem outros de entrar. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, 9 e 14, encontramos a história de um fariseu que se considerava justo e desprezava os outros. Em contraste, Jesus elogiou a atitude humilde do cobrador de impostos que, ciente de seus pecados, suplicou pela misericórdia de Deus. Em Efésios 2, 8 e 9, somos lembrados de que a salvação vem pela graça, através da fé, e não é algo que podemos alcançar ou nos vangloriar. A quinta categoria de pessoas que não podem ser salvas são os apóstatas. 2 Pedro 2, versículos 20 e 22, fala claramente sobre eles, dizendo que se alguém, após conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se envolve novamente com o mundo e é vencido, sua condição final é pior do que a primeira. Isso sublinha a seriedade de se afastar do caminho da verdade após tê-lo conhecido. Esses indivíduos se encontram em uma situação pior no final do que no início. Teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, virarem as costas para o mandamento sagrado que lhes foi entregue. É como descreve Provérbios: o cão retorna ao seu vômito e o porco lavado ao chafurdar na lama. A Bíblia nos mostra a imagem daqueles que se tornam religiosos e abandonam suas práticas corruptas e imorais, mas que no final revelam sua verdadeira natureza e retornam a elas. Um porco lavado continua sendo um porco. Estas são pessoas que brincam com os fundamentos das crenças cristãs, como o batismo, a comunhão e a frequência à igreja, mas que eventualmente revelam suas verdadeiras identidades, retornando ao mundo e suas tentações, porque na realidade nunca tiveram fé. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia diz que não podem ser salvas são os blasfemos. Jesus aborda este tema em Mateus 12, versículos 31 e 32, onde ele adverte que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem fala contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na vindoura. Algumas pessoas blasfemam contra Deus, zombando do Espírito Santo e menosprezando sua manifestação. Isso é considerado o pecado imperdoável. Portanto, é crucial ter cuidado com o que se diz sobre o Espírito Santo. Evite piadas, associações ou grupos que falam depreciativamente sobre o movimento do Espírito de Deus, pois isso pode levar à comissão deste pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que, segundo as Escrituras, Deus não pode salvar são aquelas que já morreram. É comum que muitas pessoas procurem pastores e líderes religiosos pedindo orações durante o funeral de um familiar. No entanto, é importante entender que nenhuma oração pode mudar o destino de uma pessoa após sua morte. A salvação só é possível enquanto se está vivo. Após a morte, ela se torna completamente inalcançável. A ideia de um purgatório, como alguns acreditam, não é apoiada pela verdade da palavra de Deus. A salvação só é possível na vida e é por isso que é crucial entregar sua vida a Jesus. Amigos, espero que agora vocês possam entender que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não ocorre por falta de amor de Deus, mas porque ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. O maior ato de amor foi quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Após este grande sacrifício, se alguém escolhe não acreditar, Deus não comprometerá seus princípios novamente. Em conclusão, eu pergunto a vocês: vocês realmente aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Se não, este é o momento ideal. O arrebatamento é um tema amplamente discutido entre os cristãos e até mesmo os não cristãos. Não é apenas um evento futuro previsto, mas uma ocorrência profética que certamente acontecerá. O momento exato é desconhecido, mas aqui está o que sabemos. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17 nos diz que, conforme a palavra do Senhor, nós que estamos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor certamente não precederemos aqueles que já dormiram. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um grito, com a voz de um arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Este é o momento que aguardamos com esperança e fé. Ser arrebatado para encontrar o Senhor nas nuvens é, sem dúvida, uma experiência gloriosa que todo crente aguarda com grande expectativa. O arrebatamento é um evento exclusivamente destinado ao povo do Senhor,
aqueles que colocaram sua fé na graça salvadora de Jesus e se afastaram de uma vida de pecado. Isso significa que, não importa quantas boas ações alguém faça na terra ou quão nobres sejam suas intenções, se alguém não é um crente vivendo para Deus, não será arrebatado quando chegar a hora. Alguns acreditam que o arrebatamento ocorrerá mais de uma vez, oferecendo uma segunda chance àqueles que perderem a primeira. No entanto, a Bíblia não apoia essa ideia. Portanto, é crucial fazer tudo o que for possível para garantir que você faça parte desta experiência gloriosa. O arrebatamento acontecerá apenas uma vez e não será repetido. Ser deixado para trás significará enfrentar o caos e a perseguição do anticristo. Por outro lado, para aqueles que forem arrebatados, será o início de um reinado eterno com o Senhor. A relação entre os crentes arrebatados e Jesus será eterna. Eles não apenas escaparão do perigo do inferno, mas também abraçarão e desfrutarão plenamente o que significa ter a vida eterna. O último inimigo, a qual é a morte, será julgado e conquistado. Este vídeo explicará em detalhes o que é o arrebatamento. Peço que você siga atentamente, pois isso fortalecerá sua fé e removerá qualquer medo sobre o arrebatamento de seu coração. A palavra arrebatamento descreve um evento crucial nas Escrituras onde Deus remove todos os crentes em Cristo Jesus da terra, abrindo caminho para que seu julgamento justo seja derramado durante o período da tribulação. É importante notar que a palavra arrebatamento não é explicitamente mencionada em lugar algum da Bíblia. No entanto, vários versículos em diferentes partes das Escrituras apontam para a ocorrência deste grande evento. Exemplos desses versículos são encontrados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, bem como nas epístolas e em outras partes do Novo Testamento. Estes textos confirmam a ocorrência profetizada que chamamos de arrebatamento. Devido à importância deste evento futuro, muito tem sido ensinado sobre o arrebatamento. Estes ensinamentos geraram uma variedade de opiniões e interpretações. Uma crença significativa, mas equivocada, associada ao arrebatamento é que muitos acreditam que ele e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento. No entanto, as Escrituras não apoiam essa visão. A Bíblia afirma claramente que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são eventos separados. Vamos esclarecer algumas diferenças-chave entre o arrebatamento e a segunda vinda. Durante o arrebatamento, todos os crentes encontrarão Jesus nas nuvens, conforme descrito em 1 Tessalonicenses 4:17. Por outro lado, na segunda vinda, todos os crentes arrebatados retornarão com o Senhor à terra. Este retorno tem o propósito de julgar aqueles que permaneceram na terra e não receberam a marca da besta, para derrotar o anticristo e Satanás e para reinar por 1000 anos, conforme relatado em Apocalipse 19:20. Esta é uma diferença significativa entre os dois eventos. O arrebatamento, como previamente definido, será o momento em que os santos serão removidos da terra para encontrar o Senhor nas nuvens. Em contraste, a segunda vinda é o evento em que o Senhor retorna com todos os crentes arrebatados para julgar aqueles que ficaram na terra e para aprisionar o diabo por 1000 anos. Em segundo lugar, o arrebatamento será um evento instantâneo, ao contrário da segunda vinda de Cristo. Em 1 Coríntios 15:52, está escrito: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. O arrebatamento ocorrerá num piscar de olhos, enquanto a segunda vinda será um evento visível para todos, conforme Mateus 25:27. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em terceiro lugar, o arrebatamento poderia acontecer a qualquer momento, mas a segunda vinda de Cristo não ocorrerá até que certos eventos proféticos do fim dos tempos tenham sido cumpridos. Isso significa que o arrebatamento precederá a segunda vinda. Existem várias interpretações e escolas de pensamento sobre o conceito do arrebatamento, mas a Bíblia permanece como a fonte mais válida e precisa de informações sobre este evento do fim dos tempos. Um equívoco comum sobre o arrebatamento é a ideia de que ele é destinado apenas para pessoas boas e morais. As Escrituras ensinam e confirmam que o arrebatamento é para os crentes em Cristo Jesus. Você pode ser um cidadão exemplar, generoso e cumpridor da lei, mas se não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, temo que você possa ser deixado para trás no arrebatamento. A Bíblia oferece grande esperança e conforto, especialmente para aqueles que perderam entes queridos crentes em Cristo. As Escrituras declaram que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, se você tem um familiar que faleceu e era um fiel crente em Jesus Cristo, trago boas notícias. Eles ressuscitarão primeiro e terão a esperança de estar com o Senhor no ar durante o arrebatamento. Isso é motivo de grande encorajamento e alegria. Agora, você pode se perguntar:
É possível se preparar para o arrebatamento? Como posso me preparar para este grande evento? A resposta é um retumbante sim. Vou compartilhar como se preparar para o arrebatamento. Uma maneira de estar pronto é viver uma vida de fé e justiça. Lembre-se da pergunta que Jesus fez aos seus discípulos em Lucas 18:8. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Portanto, amados, dediquem-se às coisas que constroem sua fé e os motivam a viver uma vida justa. Não deixem que ninguém os desencoraje da necessidade de viver na fé e na justiça. Certifiquem-se de que não estão apenas falando sobre pureza, mas também vivendo-a, conforme o Senhor lhes dá graça e sabedoria. Outra maneira de se manter preparado para o arrebatamento é estudar e entender os ensinamentos bíblicos enquanto se vive em preparação. É crucial estudar a palavra de Deus e aprender seus princípios por si mesmo. Todo crente que se dedica ao estudo da palavra de Deus se torna um trabalhador que não precisa se envergonhar, capaz de aplicar corretamente a palavra da verdade em todas as áreas da vida. É essencial ler, estudar, entender e aplicar a Bíblia, evitando a busca de novas revelações que, embora possam parecer excelentes, desviam da verdade sincera da palavra de Deus. Uma lição que é excessivamente complexa, mística ou ambígua não é necessariamente verdadeira. Na maioria das vezes, a verdade da palavra de Deus é apresentada de maneira simples, para que todos possam ser completamente equipados para toda boa obra. Outra maneira importante de se preparar para o arrebatamento é permanecer entre uma comunidade de verdadeiros crentes. Provérbios 27 nos diz: assim como o ferro afia o ferro, assim uma pessoa afia a outra. Viver em comunidade com outros crentes é crucial, como diz o ditado popular: a segurança em números. A Bíblia nos encoraja a não negligenciar a reunião com outros crentes e a garantir que nada nos isole da comunhão. O isolamento da comunidade de crentes não é de Deus, mas sim um truque do inimigo. A quarta maneira de se preparar para o arrebatamento é orar por orientação e força à medida que vivemos nestes últimos dias. Ore. A oração é uma das maneiras pelas quais permanecemos conectados ao Senhor, especialmente em momentos em que nos sentimos sozinhos nesta jornada celestial. Ore ao Senhor por orientação e força, pois nossa própria força pode falhar, mas com o equipamento do Senhor, não vacilaremos. Em conclusão, ao dar passos para se preparar para o arrebatamento, lembre-se de que Deus está colocando sinais ao longo do caminho para nos guiar. A Bíblia não especifica claramente quando o arrebatamento ocorrerá, mas fomos advertidos e ensinados a estar atentos aos sinais dos tempos do fim. Jesus mesmo nos instruiu sobre esses sinais e a necessidade de permanecer vigilantes nos últimos dias. Jesus falou sobre esses eventos. Portanto, à medida que esses sinais se manifestam em nossos dias, seria sábio prestar mais atenção às Escrituras do que nunca. É crucial nos concentrarmos nas diretrizes que Jesus nos deixou sobre como conduzir nossas vidas nos tempos do fim, como ele disse em Mateus 24:33. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Neste vídeo, compartilharei 3 ensinamentos vitais de Jesus e como eles se aplicam de maneira prática e direta à nossa vida cristã diária. O primeiro conselho de Jesus, encontrado em Mateus 24:46, nos diz que seremos abençoados se formos encontrados fazendo seus mandamentos quando ele retornar. Jesus, ao orientar os crentes sobre seu retorno, destacou que a verdadeira fidelidade reside em ser encontrado fazendo assim quando o Mestre retorna. Ele prometeu que, ao seu retorno, aqueles servos fiéis seriam abençoados. Mas o que significa ser encontrado fazendo assim? O que exatamente o servo, o crente que segue Jesus, deveria estar fazendo quando o Senhor retorna? Permanecer seguro nestes últimos dias significa ser encontrado fielmente realizando as tarefas que o Senhor nos confiou como crentes. Isso implica que não devemos negligenciar a missão que ele nos confiou até o seu glorioso retorno. Jesus esclareceu essa ideia através da parábola dos talentos. Ser encontrado fazendo assim significa estar ativamente engajado e dedicado à missão que nos foi confiada, realizando-a com excelência enquanto vivemos na sincera expectativa do iminente retorno de nosso Mestre. Algumas das responsabilidades que nos foram confiadas incluem pregar o Evangelho. Jesus instruiu cada um de seus seguidores a pregar a mensagem do Evangelho como parte da grande comissão. Este é um chamado para todos que colocaram sua fé em Jesus para estarem ativos na missão de levar o Evangelho a todos ao nosso redor. Nosso compromisso em espalhar a mensagem do Reino de Deus para as aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo deve ser firme, independentemente dos obstáculos e desafios que encontramos. Fazer discípulos. Além de espalhar o Evangelho, Jesus nos comissionou a fazer discípulos. Esta tarefa está claramente delineada em Mateus 28:20, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
E estou certamente com vocês sempre, até o fim dos tempos. Hoje, a necessidade de discípulos é imensa e Jesus chama cada um de seus seguidores para multiplicar discípulos, facilitando assim o trabalho de seu reino. Apenas um discípulo pode fazer outro discípulo. Há uma necessidade urgente de trabalhadores dedicados no reino de Deus hoje. À medida que nos esforçamos para ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, a amá-lo, servi-lo e apresentá-lo, estamos de fato cumprindo o mandato de Jesus. Ao fazer isso, nos comprometemos a ser encontrados fazendo assim no momento do retorno do Senhor. Uma das orientações cruciais que Jesus nos deu para viver bem nestes tempos do fim é manter sempre uma alta vigilância espiritual, evitando distrações que nos desviam do verdadeiro caminho. Como diz Marcos 13:33 na versão amplificada, estejam alerta, mantenham-se acordados e orem, pois vocês não sabem quando chegará o tempo. Para um cristão, estar em guarda significa estar atento e dedicado na oração. Nós, amados santos, devemos permanecer sempre vigilantes, não sucumbindo ao sono espiritual. Esta é uma exortação para nos aprofundarmos na prática da oração enquanto aguardamos o retorno do Mestre. No lugar da oração, encontramos graça, conforto e paciência, elementos essenciais para navegar pelos desafios destes últimos dias, escapando de armadilhas e enganos. Os desafios atuais exigem que você e eu dediquemos um tempo de qualidade ao Senhor em oração diária. Pergunte a si mesmo: como está a sua vida de oração? Quanto tempo você dedica à oração todos os dias? Entenda que é crucial orar continuamente para compreender a vontade de Deus para você e as ações que Ele deseja que você tome neste momento. Comunicar-se com Deus nos proporciona uma vantagem contra os inúmeros planos de Satanás. Muitos cristãos ainda não perceberam que o mundo está mudando diariamente para se alinhar com a agenda do anticristo e que Satanás está empenhado em desviar o máximo de santos possível. Mas lembre-se, ele é um enganador. Dedicar um tempo de qualidade à oração diária nos mantém acordados e atentos ao chamado de Jesus para a consciência de seu retorno. Dormir na busca de manter nossa vigilância nestes últimos dias é ignorar este conselho valioso. Estar vigilante e alerta, pois não sabemos a hora exata de seu retorno. Em Marcos 13:35 e 36, diz: portanto, fiquem atentos, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se ele vier de repente, não o deixem encontrar vocês dormindo. Este aviso é claro: devemos evitar a insensibilidade espiritual. Aqui, dormir não se refere ao descanso físico, mas a um estado de insensibilidade e negligência espiritual. Portanto, neste período de incertezas e transformações, é essencial que sigamos fielmente este conselho de vigilância e oração. Não sabemos o momento preciso do retorno divino. Permanecer espiritualmente acordado e alerta é a chave para não ser pego de surpresa e estar pronto para enfrentar os desafios que nos aguardam. Jesus, em suas instruções sobre como viver nestes tempos do fim, enfatiza a importância de não nos tornarmos indiferentes ou descuidados em relação às coisas do reino de Deus, ou ao retorno iminente de Cristo. Ele nos exorta a permanecer vigilantes, pois não sabemos a hora de seu retorno. Não devemos nos deixar levar por tendências passageiras ou esquecer seus avisos. Cada crente é encorajado a estar em guarda, esperando com esperança pelo retorno do Senhor, tomando passos conscientes para ser cauteloso com qualquer coisa que possa ameaçar nosso foco ou compromisso espiritual. Estar em guarda significa estar ativamente comprometido em proteger as convicções de nosso coração e nossa fé em Jesus, priorizando tudo que glorifica a Ele e rejeitando qualquer coisa que desvie nosso coração dele. O terceiro conselho de Jesus é encontrado em Lucas 21, versículos 34 e 35. Ele nos adverte severamente para termos cuidado para que nossos corações não sejam sobrecarregados com dissipação e as ansiedades da vida, pois aquele dia pode nos pegar de repente como uma armadilha. Jesus nos alerta para o perigo da decepção de um estilo de vida frívolo e desregrado que pode se tornar comum nos últimos dias. Recordamos que eventos semelhantes ocorreram nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra e até mesmo na Babilônia antes de serem destruídos. A Bíblia relata que antes desses eventos, as pessoas estavam tão absorvidas em suas vidas, comendo, bebendo e casando, que se esqueceram de Deus e de seus avisos. Hoje, estamos em uma situação semelhante, com muitos gradualmente se esquecendo de Deus e se voltando para as mentiras e enganos espalhados pelo inimigo através de influências, mídia e até governos. Jesus também advertiu que alguns podem se desviar, não necessariamente devido ao pecado, mas devido às ansiedades da vida. Assim, é necessário estar vigilante das pressões que enfraquecem a fé dos outros. Embora enfrentemos tempos difíceis, não devemos permitir que nada esfrie nosso coração em relação a Deus, independentemente das circunstâncias.
Não deixe a ansiedade afastá-lo de sua fé, mas deixe sua fé libertá-lo da ansiedade que domina tantos atualmente. Queridos amigos, após ouvir esses conselhos do próprio Senhor Jesus, qual deve ser nossa reação? Conforme a segunda carta a Timóteo 3, 1-5, vivemos em tempos difíceis. Nos últimos dias, as pessoas se tornarão egoístas, gananciosas, arrogantes, abusivas, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem autocontrole, brutais, não amantes do bem, traidores, precipitados, arrogantes, amantes do prazer em vez de amantes de Deus. Eles manterão uma forma de piedade, mas negarão seu poder. Devemos evitar tais pessoas. Esta orientação é clara como cristal. Devemos nos distinguir e nos separar do resto do mundo, evitando qualquer associação ou grupo que apresente apenas uma forma externa de piedade, mas na realidade vive de uma maneira contrária ao poder de uma vida piedosa. Em outras palavras, suas ações ou endossos são reflexos diretos de uma vida de desobediência à palavra de Deus. Se olharmos para o futuro com esperança e antecipação pelo retorno do Senhor, devemos nos apegar firmemente à nossa profissão de fé e lutar zelosamente pela fé que nos foi confiada. Vamos permanecer estáveis, firmes e imutáveis, lembrando que quando o Senhor retornar, Ele recompensará todos os que mantiveram seu olhar fixo nele e viveram suas vidas para agradá-lo. Em Apocalipse 22, 12, está escrito: Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Você já pensou sobre o que realmente importa na vida? Qual seria a única coisa que você preservaria se estivesse a minutos de enfrentar a eternidade? Se você já teve uma experiência de quase morte, sua visão de vida muda radicalmente naquele exato momento. Nada mais parece importar, exceto uma coisa essencial: Cristo Jesus. Diante da morte, torna-se evidente que, em meio a todas as nossas buscas e conquistas mundanas, é a nossa união com Cristo, permitida por sua obra na cruz, que carrega um significado genuíno. Junte-se a mim enquanto mergulhamos nesta mensagem profunda e exploramos a verdade eterna da cruz de Cristo, que tem o poder de salvar nossas almas e nos oferecer a garantia da vida após a morte. Esta é uma mensagem de suma importância e Deus deseja que você dê a ela toda a sua atenção. Não deixe nada passar, abra seu coração para recebê-la agora. Nunca sabemos o que pode acontecer depois deste momento. Como destacado em Gálatas 6, 14, nosso maior orgulho deve residir na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pois longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Diante da eternidade, todas as nossas buscas e ambições mundanas perdem seu valor e se tornam insignificantes. Vamos refletir um pouco sobre uma pessoa enfrentando um encontro com a morte, pois oferece um paralelo impressionante com nossas próprias vidas. Considere um empresário que planejou meticulosamente uma reunião de negócios para a próxima semana. Diante de sua morte iminente, enquanto sua vida se desenrola diante de seus olhos, aquela reunião se torna um pensamento distante e irrelevante, perdendo seu valor. A busca implacável por riqueza deixa de dominar seus pensamentos e até mesmo sua paixão por seu time de futebol favorito desaparece em comparação. Sua amada casa, uma vez vista como um tesouro, agora parece uma posse trivial. Amigos, este é um lembrete pungente de que as coisas pelas quais nos esforçamos e damos tanta importância, no final, não têm relevância diante da eternidade. Dinheiro, posses materiais e até mesmo nossas realizações mais estimadas são efêmeras em comparação com a questão fundamental de onde passaremos a eternidade. A única coisa que realmente importa é a cruz de Cristo, pois ela desempenha um papel crucial na determinação de nosso destino eterno. É essencial levar esta lição a sério, pois ela se aplica a cada um de nós. A morte é uma realidade inescapável que virá para todos, e no momento em que ela se aproxima, todas as nossas preocupações temporais e prioridades equivocadas desaparecerão como fumaça. Lá, no fundo, sabemos desta verdade, mas muitas vezes falhamos em priorizar nosso relacionamento com Deus, perdidos na busca pelo sucesso, reconhecimento e conquistas mundanas. Não devemos perder de vista o que é eterno. Que esta revelação sirva como um chamado para despertar, encorajando-nos a reavaliar nossos valores e reajustar nossas prioridades. Refletir sobre os mistérios da vida após a morte levanta questões profundas. O que acontece no final de nossa jornada terrena? O que nos espera além do limiar da morte? Existe um reino chamado purgatório ou simplesmente entramos em um sono até o dia prometido da ressurreição? Hebreus 9, 27 oferece uma resposta clara, afirmando que assim como está determinado que os homens morram uma vez, e depois disso vem o julgamento.
A palavra de Deus dissipa qualquer noção de um estado intermediário após a morte e enfatiza a realidade do julgamento após nossa vida terrena. A ideia de purgatório é substituída pela certeza do julgamento divino após nosso tempo na Terra. Amigos, ao nos darmos conta da inevitabilidade deste julgamento iminente, nossas vidas mudarão drasticamente. O entendimento de que seremos avaliados por um Deus santo e eterno, que examinará meticulosamente cada detalhe de nossa existência, nos leva a adotar uma maneira diferente de viver. Saiba que até mesmo as palavras que falamos serão minuciosamente analisadas e julgadas. Meu querido amigo, o julgamento está à porta, espreitando no horizonte, e neste julgamento, um fator crucial determinará os destinos de nossas almas. Em breve veremos qual é este fator. Em 1 Coríntios 1:8, revisitamos o tema da cruz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Reflita novamente nestas palavras. A pregação da cruz, a cruz de Jesus, pode parecer absurda para aqueles em perdição, mas para os salvos, ela representa o poder de Deus. A cruz mais uma vez se destaca, diferenciando aqueles que seguem o caminho da perdição daqueles no caminho da salvação. A cruz de Cristo é o elemento decisivo para o perdão de nossos pecados. Sem os eventos naquela cruz e a subsequente ressurreição, a salvação não teria sido possível para ninguém. Como nos lembra Gálatas capítulo 6, a declaração enfática do apóstolo Paulo, longe de mim, atua como um princípio orientador para centrar nossas glórias unicamente em Cristo. Ele nos convida a direcionar nosso olhar para Jesus, a fixar nossos olhos na cruz e a colocar nossa confiança naquele que é o autor e consumador de nossa fé. A cruz se destaca como um farol de esperança e um lembrete do amor incalculável e do sacrifício que garantiu nossa redenção. Em nossa vida diária, somos constantemente distraídos e tentados a nos desviar do verdadeiro significado da cruz, seduzidos pelo fascínio das conquistas mundanas, envolvidos na busca pelo ganho pessoal e atraídos pelos prazeres efêmeros desta vida. Muitas vezes, perdemos de vista o valor eterno da cruz. Diante da eternidade, estas buscas se tornam insignificantes em comparação com o impacto duradouro da cruz. Ela se destaca como o elemento central que diferencia aqueles que estão perecendo daqueles que estão sendo salvos e serve como a base para o perdão dos pecados. À medida que navegamos pelas complexidades da vida, o ensino dos apóstolos permanece como um chamado firme para fixarmos nossos olhos no poder transformador da cruz. Devemos refletir sobre a verdade contida nestes versículos ao considerarmos a realidade do julgamento iminente e o poder transformador da cruz. Em um mundo cheio de disputas por nossa atenção, enfrentamos uma miríade de distrações que buscam desviar nosso foco da cruz. A importância de manter a cruz no centro de nossas vidas é um lembrete constante para não nos perdermos nas trivialidades e ilusões passageiras, mas buscar o significado profundo e eterno que ela representa. A sociedade muitas vezes nos encoraja a focar em nossa própria bondade, instigando-nos a nos orgulhar de nossas ações e justiça pessoal, promovendo a ideia de autossuficiência baseada na confiança em nossa bondade percebida, perpetuando uma visão distorcida que desconsidera a verdade mais profunda de nossa condição humana. Muitas vezes ouvimos sussurros nos lembrando de todas as nossas boas ações, nossa bondade, amor, a responsabilidade com as contas, o apoio à comunidade e o cuidado com a família são louvados por nossa retidão moral e respeito às leis, levando muitos a acreditar que são realmente boas pessoas. Essa mentalidade é comum entre muitos ao redor do mundo, incluindo aqueles que não acreditam, falhando em reconhecer sua própria natureza pecaminosa e as graves consequências que dela decorrem. Muitos desconhecem o que Romanos 3:23 tenta nos ensinar. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou novamente em Romanos 6:23, onde se lê: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia nos ensina que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. No entanto, a decepção ilude as pessoas, dando-lhes uma falsa percepção de retidão, mantendo-as longe da salvação até que seja tarde demais. O entendimento limitado do pecado, visto apenas como crimes hediondos ou transgressões graves, é desafiado pela mensagem do Evangelho, que aponta para cada um de nós e declara que todos nós estamos aquém da glória do Todo-Poderoso. O Evangelho apresenta uma mensagem direta e impactante, revelando uma verdade perturbadora. Toda pessoa, não importa o quanto seja respeitada pela sociedade ou considerada virtuosa, é pecadora aos olhos de um Deus santo. Muitos ficam assustados com essa firme avaliação de sua condição moral e rejeitam veementemente a ideia de serem rotulados como pecadores. Em vez disso, preferem se apegar à ilusão de sua própria retidão. Assim, a mensagem do Evangelho se torna ofensiva para eles e difícil de compreender, um verdadeiro tropeço.
Isso acontece porque eles não estão dispostos a aceitar a realidade de sua necessidade de salvação. A ideia de redenção parece tola para eles, um conceito insignificante, facilmente descartado. Muitos buscam conforto em suas realizações, atos de caridade e retidão moral, acreditando que tais ações louváveis são suficientes para garantir sua posição diante de Deus. Eles são seduzidos pela crença enganosa de que a mensagem da cruz é desnecessária, confiando que podem alcançar a salvação através de seus próprios esforços e méritos. O mundo reforça essa ilusão, perpetuando a mentira de que a cruz é irrelevante em nossas vidas. No entanto, é crucial resistir a essa falsidade e aceitar a verdade desconfortável de que nossa bondade, por si só, é insuficiente. Devemos reconhecer que nossa própria retidão não é suficiente para nos redimir. Não há necessidade de procurar mais exemplos para perceber a crescente cultura de desrespeito pela vida humana no mundo de hoje. Basta pegar um smartphone e navegar na internet para encontrar a hostilidade que permeia o planeta. Observamos um aumento sem precedentes em assassinatos, conflitos armados e atos de terrorismo, mais do que em qualquer outro momento nos últimos 90 anos. Mais vidas foram perdidas em guerras do que nos 500 anos anteriores combinados. Apenas no século passado, estima-se que 203 milhões de pessoas perderam suas vidas em guerras, e apenas na última década, aproximadamente 2 milhões de crianças foram assassinadas e outras 4 a 5 milhões foram incapacitadas devido a conflitos. Diante dessa realidade, é difícil não pensar que o julgamento divino está próximo. Mas, independentemente de se o arrebatamento acontece primeiro ou se deixamos este mundo para a eternidade, a questão crucial permanece. Estamos preparados para encontrar nosso Criador como estamos agora? Temos um relacionamento com Jesus? Escute, deixe de lado as preocupações desta vida. No final, o que realmente importará é sua conexão com Jesus. Não importa o saldo do seu banco ou o status social, seguidores do Instagram ou outras redes sociais, mas o quão preparada está sua alma. Vamos entregar nossos corações ao Senhor neste momento, arrepender-nos e ser firmes, na verdade, independentemente do custo. Vamos orar para que Deus guie nossos corações para as coisas do Espírito e nos liberte das amarras da corrupção que dominam o mundo. Que nosso amor por Deus se torne nossa principal motivação e nos conceda certeza sobre nossa eternidade.